Se tem alguma teoria convencional na geografia que você acha questionável ou você discorda? Rapaz, que pergunta boa. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, vou falando assim para ver se me vem alguma outra coisa mais elaborada, mas saiu uma pesquisa, eu acho que do IBGE, em parceria com outro instituto, falando sobre os níveis de depressão no Brasil. E aí no sul do país os níveis estavam muito altos e a galera começou a falar porque o clima é frio. Eu posso dizer a vocês, experiência própria, que eu sofri no frio do Paraná, Mas o quente. certo? Mas ao mesmo tempo eu tinha amigos, né? E era feliz por outros motivos, certo? Mas aí quando você vê que no Rio de Janeiro o nível de depressão tá próximo também do sul do país, aí você diz, pô, então o calor já não explica mais, né? Na geografia, na história de geografia, esse tipo de raciocínio foi chamado de determinismo geográfico. As condições ambientais determinam o homem, né? Então, o homem, o Brasil é subdesenvolvido, esses países dessas regiões tropicais são subdesenvolvidos porque eles são quentes e o homem fica lento, né? Ele fica preguiçoso. Já no frio, o homem trabalha bastante, ele, né? Essa ideia de que, por exemplo, o clima, o ambiente determina a conduta das pessoas, né? Essa era uma ideia antiga da geografia e que a gente ainda vê ela, por exemplo. Pega o censo do IBGE. O censo 2022 do IBGE trouxe um monte de pancada assim na cara da gente. Eu acho que a região que menos cresceu entre 2010 e 2022 foi a região Nordeste, em termos de crescimento populacional. E uma ideia clássica é que, tipo assim, onde tem mais pobreza, o pessoal faz mais filho, né? Porque não tem televisão, tem o Bolsa Família, né? A distração é fazer fio. Fazer filho. Aí tu pega o dado lá do IBGE, a região que menos cresceu. Ah, não, professor, mas teve imigração e tal. Não abriu o dado ainda no detalhe, né? Os dados ainda são preliminares, mas essa é uma pancada. Pela primeira vez na história do Brasil, tem 150 anos que o censo demográfico é feito. Pela primeira vez na história dos censos, algumas capitais brasileiras perderam população, né? O que é que está explicando isso? Talvez o custo de vida nessas cidades, a violência, né? E aí, aquela. Quando você fala perdendo por imigração, ou por morte, ou é Então, tudo junto? não, tudo junto. Diminuiu, por exemplo, entre o censo 2010 e o censo 2022. O censo é feito a cada 10 anos, só que por conta da pandemia ele foi feito em 2022. Entre 2010 e 2022, por exemplo, o Rio de Janeiro perdeu 300 mil pessoas, certo? Mas tem uma coisa que é muito interessante, assim, que tem essa saída, né? O Centro-Oeste foi a região que mais cresceu, ou seja, é o lugar ainda da fronteira agrícola, de expansão, né? Os caras desmatando cerrado, ocupando ali e tal. Só que é uma absorção de população. Cresceu porque a população ainda é muito pequena, mas é uma absorção de população que não é tão grande porque já é uma agricultura mecanizada, né? Então não precisa de tanta mão de obra. Então teve o pessoal que foi para o Centro-Oeste, teve o pessoal que foi para as áreas metropolitanas. Eu fiz esse trabalho com meus alunos em sala de aula. A gente pegou a população da região metropolitana dessas cidades que perderam população dessas capitais, para tentar ver se o ganho de população das cidades vizinhas explicava a perda da cidade principal. Em alguns casos batia. Não significa dizer que foi isso que aconteceu, mas é um Uhum. indicativo. Tinha cidades onde não explicava. E onde é que estão essas pessoas? Talvez estejam em Portugal. O fluxo de brasileiro para Portugal foi absurdo. Talvez morreram, Bastante, né? Eu acho que pela contagem aí do Ministério das Relações Exteriores deve ter o quê? 5 milhões de brasileiros, sei lá, fora do Brasil. Então é muita gente, entendeu? E teve a pandemia, né? A pandemia, a conta ainda é uma complicação, mas 700 mil pessoas, aparentemente, né? E a galera que talvez morreu depois de complicação, né? Então, junta a imigração com mortes da pandemia, com essa migração para o centro-oeste, para as áreas interioranas, né? Isso explica, as três coisas juntas explicam a perda de população. Agora é aquela coisa também, o IBGE fez esse censo lutando com corte de recurso, com pandemia, então pode ser que na próxima contagem veja aí uma surpresa, né? Reavaliação dos dados e opa, a gente projetou um pouco baixo, esse número é um pouco maior, entendeu? Uau.